Olá, bom dia, flores do dia. Tô aqui nesse domingão, bem cedinho, para gravar para vocês a resenha de As Minas do Rei Salomão, de Rider Haggard. Vamos ouvir o nome do autor? Porque o meu inglês é macarrônico, como eu sempre digo. Rider Haggard. Rider Haggard. Bora lá falar sobre esse livro? Então, olha só, é um livro de bolso, pequeno, dá para ler numa sentada só. Eu não fiz isso porque eu tinha outras leituras junto. E o livro começou meio morninho. Não foi uma boa leitura até a metade, digamos assim. Mas depois tornou um belo livro de aventura, à moda antiga. Livro do tipo A Ilha do Tesouro, aquelas coisas que a gente assistia na sessão da tarde, na minha infância, ou seja, lá na época de Cristo. E se tornou uma belíssima história para a gente ler e reler. Para começar, é tradução de Essa de Queiroz. Dizem que a tradução está tão bem feita que ficou até melhor que o próprio livro. Mas que o autor teve os seus méritos. Mas a gente não pode tirar o mérito do autor, que escreveu uma belíssima aventura de deixar a gente com um pouquinho de ressaca depois que acaba. Vamos situar, o autor é inglês e escreveu esse livro lá pelos anos de 1885, por ali. E ele teve uma vasta experiência vivendo na África, África do Sul. Lá ele viveu fatos históricos e ele resolveu sair da África quando entendeu que estava demais, vivendo muitas revoluções e muitas guerras. Voltou para Inglaterra enquanto podia, antes de morrer, porque o que havia naquele momento? Havia uma guerra entre os britânicos e os Zulus. Os Zulus, a grosso modo, não tenho muitas informações, mas pelo que eu pesquisei, era um grupo, uma nação africana que se opunha à colonização branca. E teve um grande guerreiro que foi modernizando a forma como os Zulus faziam guerra, e ele implementou o escudo, ele trocou as grandes lanças por lanças menores, que serviam mais como espada do que como lança. Enfim, ele implementou novas táticas de guerra e ele teve bastante sucesso na defesa do seu território. Teve num dia só, uma guerra, numa batalha, que eles mataram 1000 britânicos. Só que esse chefe Zulu, pelo que eu entendi, tornou-se um déspota com o tempo. E eu entendo que boa parte do livro foi baseada nessas aventuras que o autor viveu, ouviu falar e, enfim, em loco. Ele estava lá na África do Sul, provavelmente perto da Cidade do Cabo, vivenciando tudo isso. Do que trata essa história? Nós temos o nosso personagem principal, vou chamar assim, que é o Alan Quatermain, que é um caçador de elefantes. É um cara experiente e ele vive disso. Ele mata elefantes para pegar o marfim e vender e sustentar. Ele tem um filho na Inglaterra, estudando para se tornar médico. Ele resolve, então, escrever as aventuras que ele viveu na África com outros 2, 3 personagens, para que o filho possa ler um dia e
se distrair um tanto dos seus estudos. E ele conta então que uma dessas aventuras dele em caçar elefantes, sim, há dados aqui que vão dar um certo embrulhinho no nosso estômago, né? Coisa que hoje a gente acha muito incorreto, a caça ao elefante, um certo, bastante racismo que tá na fala dos personagens brancos, mas era o que se vivia na época, então é o que temos aqui no livro, né? O nosso personagem, então, ele é um caçador de elefantes que pega uma febre em suas andanças. Ele fica muito doente, muito abatido e tem que ficar convalescendo nesse lugar onde ele parou. Enquanto ele está convalescendo, ele conhece um português, José Silveira, que sai em busca de algo que ele não sabe o que é. Ele vai com um criado, um escravo, um servo, não sei. Só que volta dias depois, pele e osso, se arrastando. E antes de morrer diz assim, olha, tô morrendo, eu sei que eu não posso mais viver o meu sonho, mas então eu vou te deixar. Eu não vou poder viver, mas quem sabe tu consegue. Então aqui, toma aqui um mapa para as minas do rei Salomão. Rei Salomão, bíblico, que era tão rico, mas tão rico que, enfim, né? Que, segundo a lenda, era dono de minas, de diamantes e de, enfim, de pedras preciosas. E esse português morre. O nosso personagem, Alan Quatermain, pega aquele mapa, guarda, mas não dá muita bola. Passa-se o tempo, nosso personagem está pegando uma condução, um barquinho que o leve para sua casa na África, porque ele está em outro distrito. E nesse barquinho ele encontra dois ingleses, um barão Curtis e um capitão chamado John Good. Esses dois, o barão Henry Curtis e John Good, são amigos e quando encontram com o nosso Alan Quatermain, eles ficam impressionados porque conhecem as façanhas desse homem, conhecem esse homem como um grande homem, um grande caçador, alguém que tem nome na comunidade britânica. E contam sua história e dizem que o barão esse está em busca do irmão, porque esse irmão e ele brigaram há anos atrás, e o irmão saiu em busca de sua vida. Só que o pai dos dois morreu e deixou uma fortuna para os dois. E o irmão não sabe. Esse irmão que está sumido nunca soube que o pai tinha morrido e tem dinheiro esperando por ele. O barão, que se remoía de ter brigado com o irmão, foi atrás dele para dividir a herança. Começa por aí, né? Na vida real, o que acontece? O irmão herdeiro tá pouco se lixando pro outro, infelizmente. A nossa história começa assim, então, o nosso personagem, Alan Quatermain, tem um mapa guardado consigo, mas que ele não tá dando bola, ele acha que pode ser uma alucinação desse português que morreu, José Silveira. E no outro lado temos o barão Henry Curtis e John Good, que é o nosso capitão. O barão conta então a sua história e Alan Quatermain diz, mas eu conheci um rapaz
que me lembrava muito o senhor, talvez seja o seu irmão, etc, etc. E o rapaz chamava Neville. Neville é um nome que o irmão do barão criou quando saiu de casa. O nome verdadeiro dele não é esse. Encurtando, o barão e o John Good pagam para Alan Quatermain para que os acompanhe em busca desse irmão perdido, que muito provavelmente foi em busca das minas do rei Salomão, pela conversa que eles tiveram, e daí Alan Quatermain mostra o mapa e diz como é que soube do mapa, etc. Estava falando de mapa da mina. O meu mapa da mina é que você se inscreva no canal, dê o seu joinha no vídeo, porque assim a gente ajuda a fazer crescer o canal e a levar a literatura para todos os cantos do país, quiçá do mundo. Não custa sonhar. Se os caras do livro foram atrás das minas do rei Salomão, por que eu não posso ir atrás? Né? De ouvintes ou telespectadores internacionais. Por que não? Né? Bora lá. Então, o seu joinha é muito importante e deixa seus comentários, me diga o que você está achando desse livro, se já leu, se já não leu, enfim. Então, continuando. A gente fica sabendo que o português que deixou o mapa com o nosso Quatermain é descendente de um outro que morreu buscando as minas. E como é que a gente tem o mapa? Porque um criado, vendo que o patrão não voltava, foi atrás desse patrão, uma parte do percurso, eles estavam juntos, mas foi atrás do patrão, uma parte do percurso, achou ele morto, trouxe o mapa para a família desse português original lá, que também chamava José Silveira. Isso, a morte desse português primeiro, foi 300 anos antes da história que a gente está vivendo. 300 anos depois, então, o descendente, que era outro José Silveira, resolveu ir atrás das minas e foi ele que morreu junto a Quatermain. Então, nossos heróis vão em busca das minas do rei Salomão e passam grandes aventuras. Eles sabem que eles têm que passar um deserto e eles têm que ter água suficiente para passar esse deserto. Eram 50 quilômetros de deserto, mas caminhando no deserto, aquilo levou muito tempo. A água foi acabando, foi dando um desespero, etc, etc. Vocês podem imaginar. Mas eles conseguem, daqui um pouco, ultrapassar, acham um oásis ali, por ali, enfim, conseguem ultrapassar. Até que eles dão de frente com duas montanhas que estão no mapa, que eles chamam de Seios de Sabá. São duas montanhas que parecem peitos, e atrás desses seios está uma estrada, que é a estrada que vai dar nas minas do rei Salomão. Eles começam a subir essas montanhas. Ora, o que acontece? Lá em cima é muito frio, eles quase congelam e acabam se refugiando numa caverna, mas com pouca roupa, sem preparo. Eles têm que dormir juntos e tremendo, até que um servo criado morre congelado. Detalhe que eu havia esquecido e que não podia ter esquecido, porque é muito importante. Além de John Good, Henry Curtis, que é o barão, e o nosso herói Alan Quatermain, existe uma pessoa importante que vai junto, que é um Bopa, que é um personagem Zulu que se junta a esse grupo, pede para ir junto com esse grupo e vai como servo, vai como alguém menos qualificado. Eles estão, então, caminhando, todos juntos, estão naquela
caverna, como eu disse, morrendo de frio. Um criado morre de frio. E quando eles se assustam que o criado, coitado, morreu congelado, eles olham, tem mais uma pessoa sentada no fundo da caverna. Se assustam, vão lá ver quem é. É alguém que morreu congelado também. Quem era? O primeiro José Silveira, aquele lá que descobriu as minas, que fez o mapa e que deixou para o criado, porque morreu com o mapa na mão, o criado pegou, levou para o nosso José Silveira atual, que foi quem morreu e deixou o mapa com Alan Quatermain. Entenderam, né? Então, nosso português original estava morto, congelado naquela caverna. O nosso grupo não tem mais o que fazer. Eles têm que continuar andando. Porque ou eles andam ou eles morrem. Eles estão com pouca água, com pouca comida, ou nem tem mais água, nem tem mais comida, enfim. Eles têm que continuar a dar um jeito. Essa caverna é descrita, é muito bonita a descrição desses seios de Sabá. E a caverna fica no seio direito de Sabá. E para quem não está ligando o nome à pessoa, no Antigo Testamento, Rainha de Sabá foi uma rainha importantíssima que um dia resolveu ir até Salomão, o rei Salomão, porque ouviu falar de sua sabedoria. Então ela levou para ele especiarias e muitas riquezas, e que ficou muito impressionada realmente com a sabedoria de Salomão. Salomão, que era rico, também a presenteou com muitas riquezas e etc. E ela voltou para o seu reino. Então, as duas montanhas eram os seios de Sabá. Há a fofoca bíblica que Salomão e Sabá foram amantes. Nossos personagens, então, conseguem passar essas cordilheiras, digamos assim, essas montanhas. E claro que no outro lado o terreno é fértil, tem comida, etc, etc. Mas aí eles se deparam com outra aventura muito perigosa. Eles são cercados por um povo chamado Cacuanas, aparentemente é um nome inventado esse, que são guerreiros formidáveis, Zulus, e eles têm que usar aquele velho estratagema que a gente vê em várias histórias como essa, que o branco usa arma de fogo para impressionar o nativo primitivo, entre aspas, que não conhece arma de fogo e então acha que aquilo é mágica, que aquilo vem de deuses. Eles são cercados então por essa tribo e precisam se defender de alguma forma. Eles usam arma de fogo para se fingirem de deuses, de pessoas com poderes mágicos, e o povo acredita. Os Cacuanas veem neles pessoas com poderes e levam eles para conhecer o rei. Imaginem assim, que eles vivem numa civilização perdida. Sim, há uma civilização com mais de, sei lá, 60 mil guerreiros. É algo inacreditável o número de guerreiros que existem naquela tribo. Acontece que nossos heróis vão cair no meio de uma guerra civil, porque os Cacuanas tinham esse rei, o Tuala, que era um déspota e que matava a torto a direito a seu bel prazer. Ele tinha um ritual de que feiticeiros iam farejar o grupo de tanto em tanto, e aqueles que eles farejassem que estava tramando contra o rei, ou obviamente aquele
que era rico e o rei queria então tomar posse da sua riqueza, era dito como traidor, merecia morrer. Então o rei matava a torta direito, os cacuanas já não estavam satisfeitos, mas ainda respeitavam o rei deles. A partir desse ponto, eu preciso dar um certo spoiler para poder continuar a história. Se lembram do Umbopa, que é o nosso Zulu, que estava participando dessa expedição porque pediu para ir junto? Pois então, Umbopa é o herdeiro do reino que teve que fugir quando Tuala tomou o poder. Na verdade, ele fugiu criança. Tuala matou o seu irmão, que era o rei legítimo. E se o rei legítimo morre, o trono passa para o herdeiro. Só que a mãe sabia que ia ser morta e fugiu com Umbopa para outro lugar. Só que Umbopa queria retomar seu direito legítimo ao trono. Os nossos heróis ajudam Umbopa a retomar o reino e a acabar com aquela matança que o Tuala fazia. O Tuala era muito injusto. Inclusive, ele pegava mulheres das mais bonitas e matava, porque queria. Então, os nossos heróis, como não sabiam disso, foram participar de uma reunião. Tuala disse: qual moça tu acha mais bonita? E nosso capitão John Good disse: aquela. Então essa vai morrer. Só que John Good não deixa que Tuala mate a menina, que chama Fulata. Porque é um absurdo ela morrer porque ela é bonita. Então eles usam daquele estratagema de serem deuses, dos outros acharem que eles eram deuses, para dizer: não, nós somos deuses e não permitimos essa matança, e Tuala, tu não me desafia, senão tu vai morrer. E daí eles atiram e matam um boi de longe, e Tuala fica horrorizado e não mata a menina. E a menina fica eternamente grata a John Good. E eles meio que têm um chameguinho ali, um amorzinho gostoso ali. Bom, nisso então sabemos que o nosso Umbopa é o rei das quebradas. Os brancos ajudam Umbopa a tomar o seu reinado. Há uma matança, muitos guerreiros a favor de Tuala morrem, muitos guerreiros a favor do novo rei morrem. A paz se estabelece, matam Tuala, e aí o nosso rei Umbopa diz aos amigos que eles são muito bem-vindos no reino, etc, etc, e que eles podem ir atrás das minas do rei Salomão, porque o que eles acharem lá é deles. Umbopa ajuda os amigos, ainda manda os seus guerreiros acompanhá-los e manda a feiticeira, que era de Tuala, acompanhar os amigos brancos, porque só ela sabia onde ficavam as minas de Salomão. Essa feiticeira chamava Gagula. E é horrorosa, e é ruim, é má. Ela ajudava a matar. Daqui pra frente eu não vou te contar mais. Não vou te contar o que eles acham, ou se acham, ou o que acontece com eles depois. Fato é que, pelo menos, Alan Quatermain se salva. O resto eu não vou te contar o que acontece. Vai ficar na tua imaginação para te ir atrás e ler As Minas de Salomão. Opa! Vou te dizer assim. Começou mal o livro, começou morno, mas acabou muito bem. Depois eu vi que não é que começou mal. É como todo livro. A gente precisa acostumar com a história, entender o início da história, que não tem grandes reviravoltas, obviamente,
para depois o livro esquentar. Muito legal, gostei muito. É um livro que normalmente a gente não ouve falar. O autor, esse Rider Haggard, ele escrevia outros livros de aventura e de terrorzinho leve, assim. E dizem as más línguas que ele era meio bruxo, digamos assim, meio sensitivo ou whatever, sei lá o nome que a gente pode dar, mas que ele tinha premonições eventualmente, que ele previu que o gato da filha ia morrer atropelado por um trem e no outro dia o bicho foi encontrado nos trilhos do trem e que ele tinha coisas desse tipo. Eu não creio em bruxas, pero que las hay. E ele escreveu também livros sobre fantasmas e sobre coisas sobrenaturais que me deu vontade de ler e eu vou atrás. Inclusive, ele fez o seguinte, num dos livros que ele escreveu, a personagem resolve dizer que vai reencarnar anos depois. Então ele espera 20 anos para escrever a segunda parte da história, a continuação da história. O primeiro livro se acabou, mas ele resolveu dar uma continuidade e no livro primeiro vão se passar 20 anos. Então foi mais ou menos o que ele esperou para escrever o segundo. Muito legal, recomendo. E já vou atrás dessas indicações de outros livros dele. Isso aí, minha gente boa. Espero os seus comentários e tô aqui para quem quiser conversar. Beijos, me liga.